E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que pode parecer coisa de filme bíblico, mas acreditem, está mais perto do nosso dia a dia do que a gente imagina. A doutrina de Jezabel. É isso aí. Preparados para desvendar essa figura controversa e entender como ela ainda influencia a nossa realidade. Se você curte nossos mergulhos, já sabe, né? Dá aquele like esperto no vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio. E, claro, compartilha esse papo com a galera. E não esquece de deixar nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver a gente desvendando por aqui. Boa. Preparados para uma viagem no tempo. Achou. A gente vai voltar lá para o século IX, né, aqui. Conhecer Jezabel, esposa do rei Acabe, que governou o reino de Israel. E já aviso, a história dela é digna de novela. Essa novela. Com direito a intrigas palacianas, poder, manipulação. Uau. E, claro, muita polêmica. Falando em polêmica, acho importante a gente já esclarecer um ponto importante logo de cara. A gente não está aqui para falar de espírito de Jezabel, como algumas interpretações pregam por aí. A gente vai focar na doutrina, Isso. nos comportamentos Uhum. e nas consequências que essa figura histórica representa. Isso mesmo. A gente vai mergulhar no livro Contra o Sistema. Desmascarando a doutrina de Jezabel, da Tamires Garcia Basso. Legal. Para entender como essa doutrina se manifesta, quais as suas características e, o mais importante, como a gente pode identificá-la e combatê-la nos dias de hoje. Então já pega seu café, Uou. anota aí as suas reflexões e vem com a gente desvendar os mistérios da doutrina de Jezabel. E para começar essa jornada, a gente precisa entender quem foi Jezabel Certo. e como ela chegou ao poder. Ok. O livro nos leva para uma verdadeira imersão na história de Israel, mostrando como a idolatria e a imoralidade se instalaram no reino antes mesmo de Acabe assumir o trono. É como se a autora montasse um quebra-cabeça histórico, mostrando como cada pecinha se encaixa. A gente vê a influência de reis, como Salomão, Jeroboão, Onri, a divisão do reino e o enfraquecimento da fé em Deus. Exatamente. E nesse contexto surge Acabe, um rei descrito como fraco, facilmente manipulável. Ele se casa com Jezabel, uma princesa fenícia que já chegava com suas próprias crenças e costumes bem diferentes daqueles que o povo de Israel seguia. E aí? Aí, meu amigo, a coisa começa a desandar. Eita. Jezabel, com sua sede de poder e influência, impõe seus deuses pagãos, promove idolatria e imoralidade Nossa, e usa de todas as artimanhas para conseguir o que quer. que tenso. E a autora faz um paralelo super interessante entre a postura de Acabe e a de alguns líderes da atualidade. Interessante. Ela nos mostra como a omissão, a falta de posicionamento firme Sim. e a busca por poder a qualquer custo abrem espaço para o surgimento de Jezabéis em diferentes contextos. Gente, é de arrepiar. Pois é. E a história que melhor ilustra essa sede de poder e manipulação de Jezabel. É a história de Nabote e sua vinha. Verdade. Vocês conhecem. Com certeza. Essa narrativa é emblemática. Totalmente. Jezabel, movida pela ganância e pelo desejo de agradar o marido, arma um plano maquiavélico para tomar posse da vinha de Nabote. Nossa. Ela o acusa falsamente de blasfêmia e o condena à morte. Tudo isso para satisfazer seus próprios interesses. É absurdo. Cara, que absurdo. A gente vê como a ambição desmedida, o apego ao poder Sim. e a falta de escrúpulos podem levar alguém a cometer atrocidades, justificando suas ações com uma falsa aura de justiça e espiritualidade. E o mais assustador é que essa história se repete ao longo da história, Nossa, com diferentes personagens, e em diferentes contextos. é mesmo. É por isso que a autora nos convida a estarmos atentos a esses padrões de comportamento, É. a identificarmos os Acabes e as Jezabéis que se escondem por trás de máscaras de religiosidade, Sei. manipulando e explorando os mais vulneráveis, É por isso que a gente está aqui? desvendando esses mistérios. Mas calma, a gente não vai te deixar na mão. Não. No próximo bloco, a gente vai explorar as características da doutrina de Jezabel, para que você possa identificá-la e se proteger da sua influência. Importante. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo na doutrina de Jezabel. Preparem-se, porque agora a gente vai desvendar as características que marcam essa influência, para que vocês possam identificá-la e se proteger. E a primeira característica que me chamou a atenção no livro, e que a gente já viu um pouquinho na história de Nabote, é a manipulação através de falsas profecias. É incrível como a autora conecta essa característica com a própria Jezabel na Bíblia. Ela perseguia os profetas de Deus e promovia aqueles que profetizavam o que ela queria ouvir.
mesmo que fosse mentira. Tipo, usando a religião pra conseguir o que queria. É assustador isso, né? Totalmente. E o livro mostra que essa tática de manipulação, infelizmente não ficou só na história, a gente vê isso acontecendo hoje em dia também. Pessoas usando revelações divinas para controlar os outros, conseguir poder ou até vantagens financeiras. E a gente tem que estar esperto, né? Não dá pra aceitar qualquer profecia sem analisar. Sem usar a razão e o coração. Exatamente. O livro nos convida a ter discernimento. A gente precisa analisar tudo à luz da Bíblia, conversar com líderes que a gente confia e principalmente buscar a Deus em oração, para entender o que é verdade e o que é manipulação. Falando em analisar, a autora destaca outra característica marcante da doutrina de Jezabel: a idolatria. E olha, não é só aquela idolatria clássica de adorar estátuas, não. É verdade. A idolatria que a gente está falando aqui é mais sutil, mais disfarçada. É colocar outras coisas no lugar de Deus, sabe? Pode ser um líder, a busca por sucesso, dinheiro, status, a imagem perfeita. É como se a gente começasse a adorar a criação em vez do Criador, né? Exatamente. E no livro tem a história da Pamela, que acreditava que o sucesso do seu ministério era sinal da aprovação de Deus. Mas ela acabou ignorando os abusos e manipulações que rolavam por trás daquela fachada de sucesso. Mas essa história da Pamela é de partir o coração. A gente precisa tomar cuidado para não se deixar levar pelas aparências, né? Sucesso, fama, números, nada disso garante que a gente está no caminho certo. Com certeza. A verdadeira aprovação de Deus, como o livro nos mostra, sai em um coração humilde, obediente à sua vontade e pronto para servir ao próximo com amor e integridade. E tem outra característica que me chocou bastante no livro: a tolerância à imoralidade sexual dentro da igreja. É como se o pecado fosse sendo normalizado, varrido para debaixo do tapete. É um assunto delicado, mas que precisa ser discutido. O livro nos mostra que, infelizmente, muitos líderes, ao invés de promoverem a santidade e a pureza, acabam acobertando abusos e justificando atitudes que vão contra os princípios da Bíblia. A história da Márcia, que foi abusada por um líder da igreja e silenciada pela culpa e manipulação. É um exemplo terrível do que essa tolerância pode causar. É revoltante ver como a vulnerabilidade e a confiança de uma pessoa podem ser exploradas, dentro do ambiente que deveria ser de proteção e cuidado. O livro nos faz refletir sobre a urgência de criarmos uma cultura de proteção dentro da igreja, onde os abusos são denunciados e as vítimas recebem apoio. E para fechar esse bloco, a gente não pode deixar de falar sobre domínio e controle. Marcas registradas da doutrina de Jezabel. Líderes que se acham donos da verdade, que usam o medo e a manipulação para controlar a vida das pessoas, impedindo qualquer questionamento. Lembro da Jezabel lá no Antigo Testamento. Ela não aceitava a oposição, perseguia e até matava quem ousava questionar seu poder. E infelizmente a gente vê esse padrão se repetindo hoje. Líderes que usam de táticas de intimidação, silenciamento e controle para manterem seu poder. É sufocante. E o livro nos alerta sobre o perigo de se submeter a esse tipo de liderança. Uma liderança que sufoca a liberdade individual, impede o crescimento espiritual e distorce a mensagem do evangelho, transformando a igreja num lugar de opressão e medo. A gente precisa ter em mente que a verdadeira autoridade espiritual se baseia no serviço, no amor e no respeito pela liberdade. E coragem para se posicionar contra a injustiça, denunciar os abusos e buscar a proteção de Deus. E estamos de volta para a reta final do nosso mergulho na doutrina de Jezabel. É isso aí. A gente já desvendou a história dela, as características dessa influência. Mas agora vamos entender o estrago que essa doutrina causa quando a gente permite que ela se instale tanto na nossa vida pessoal quanto na comunidade como um todo. Pois é, chegamos à parte que ninguém gosta de falar, mas que é importantíssima as consequências. E a Tamires, no livro Contra o Sistema, não alivia, não. Ela mostra o impacto devastador que a doutrina de Jezabel causa, tanto em nível individual quanto coletivo. Começando pela comunidade, a gente vê a destruição da verdadeira comunhão entre os irmãos. É como se um muro de desconfiança, medo e controle fosse erguido no meio da igreja, sabe? Sufocando a autenticidade, a transparência e o amor genuíno que deveriam reinar entre os seguidores de Cristo. Imagina você vai para a igreja buscando paz e acolhimento, mas se depara com um ambiente onde a fofoca, a manipulação e o medo de questionar a liderança ditam as regras. Ninguém se sente à vontade para ser autêntico, para expor suas dúvidas, suas dores. Que tristeza, né? É como se a igreja, que deveria ser um lugar de cura e liberdade, se transformasse num palco onde todos estão representando com medo de serem julgados rejeitados. E essa atmosfera de controle e medo, como a autora bem coloca no livro, impacta diretamente a vida de cada pessoa. A gente começa a ver os sintomas: depressão, ansiedade, exaustão, insônia, raiva, até a perda da própria identidade. Lendo os relatos das pessoas que sofreram com essa influência, dá pra sentir a dor dela, sabe? É como se a alegria do evangelho, a liberdade em Cristo, a paz que a gente tanto busca, fossem substituídas por um peso enorme, um medo constante. E a Tamires é categórica: a única saída é o arrependimento, a mudança de mentalidade, o posicionamento firme contra essa influência. O livro nos chama para confrontar os falsos profetas, denunciar os abusos e buscar cura e libertação em Cristo. Mas e aí? Como a gente combate algo tão enraizado, tão disfarçado de espiritualidade?
Calma, a gente tem armas poderosas para essa batalha. E a Tamires no livro nos equipa com elas conhecimento profundo da Bíblia, desenvolvimento do nosso discernimento espiritual e a busca por uma liderança autêntica que reflete o caráter de Cristo. A gente precisa saber o que a Bíblia realmente ensina a ter sabedoria para discernir o que é de Deus e o que não é, e buscar líderes que nos inspirem com sua integridade, humildade e amor. O livro faz um contraste muito interessante entre a Jezabel e líderes como Moisés, Davi e Elias. Homens que, mesmo com seus defeitos, buscavam a vontade de Deus, guiando o povo com sabedoria, humildade e compaixão. E a vulnerabilidade na liderança também é fundamental, né? Líderes que reconhecem seus erros, pedem perdão, mostram que são humanos dependentes de Deus. Isso inspira muito mais do que uma falsa imagem de perfeição. Com certeza. E a Tamires deixa uma pergunta para a gente mastigar. Que áreas da sua vida podem estar sendo influenciadas pela doutrina de Jezabel sem que você perceba? Eita, essa pergunta é de doer. Mas é necessária, né? A gente precisa parar para analisar nossos comportamentos, nossas motivações, nossos relacionamentos dentro da igreja. Assim, não é que estamos aceitando migalhas de poder justificando a manipulação, em nome de Deus. É um convite para a gente se aprofundar na verdade e se libertar das amarras da opressão espiritual e viver o evangelho em sua plenitude com liberdade, alegria e amor genuíno. E que a gente possa construir uma igreja onde a justiça, a compaixão e a verdade sejam os alicerces refletindo o caráter de Cristo em tudo que fazemos. E aí, pessoal? Curtiram esse mergulho? A gente espera que sim. Se você se identificou com o tema, compartilhe esse episódio com seus amigos familiares, com a galera da igreja. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos aqui no Fé em Letras. Até a próxima. Ah, sapateira.